Saúdo a amada igreja com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Saudamos também aqueles que estão em casa, nos acompanhando dos seus lares, desejando aos pais presentes e aos que estão à distância, ainda que seja o finalzinho, um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Nós vamos iniciar o culto dessa noite, abrindo a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 55, nós leremos a uma só voz, os versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7, leremos em uníssono. Isaías 55, 6 e 7. Leamos todos a uma só voz esse texto de Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Feche seus olhos. Vamos dirigir a Deus uma oração nesse momento. Obrigado a Deus por saber que quando nós o buscamos por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor sempre é um Deus disposto a nos ouvir, a nos perdoar, a nos visitar com a sua graça e com a sua misericórdia. Reconhecemos nessa noite o nosso pecado, que em nossos pensamentos, palavras, ações, que lá no mais profundo do nosso coração, o nosso desejo egoísta e idólatra tem buscado muito mais a nossa vontade, os nossos desejos, do que a sua vontade e a sua palavra. Por isso, perdoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos, pelo poder do Teu Santo Espírito, a mortificar o velho homem e fazer nascer em nós a cada dia, pelo Teu poder, um homem segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Confessando o nosso pecado também, nós declaramos que estamos aqui nessa noite para Te adorar. Te adoramos, Senhor, nosso Deus, Criador, Redentor, Salvador, aquele que fez todas as coisas para a sua própria glória e para o bem dos seus filhos, aquele que criou a igreja pelo sangue de Cristo e a comprou pelo sangue de Cristo, para que purificada pudesse ser a sua noiva que reflete a beleza do seu noivo em todos os lugares deste mundo. Abençoe o Teu povo e fala conosco nessa noite, recebe a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, ficando de pé com o hino 120 e também em seguida com mais 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Hino 120, depois 2 cânticos. De Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre, ó, dá-me Tua bênção, aspiro a Ti. De
sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Permaneçam de pé.
Deus, ó Pai, muito obrigado por nos escolher como filhos, servos teus, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem todo o poder e nos escolheu, nós, míseros pecadores, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por essa gratidão, por essa bênção, ó Pai, por podermos estar aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo Teu santo nome, Senhor. Que possamos realmente enxergar isso diariamente em nossas vidas e depender totalmente de Ti cada dia mais, ó Pai. Porque sem Ti, nós não somos nada, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Muito bem, nós temos aqui o momento em que as crianças e também, acho que são os pré-adolescentes, eu vou me acostumando aos pouquinhos, teremos o culto infantil e o Bíblia neles. Cadê as crianças que vão participar? Não sei quem vai estar com as crianças. Quem é que vai estar com as crianças? O Ricardo está aí, não, o presbítero Ricardo está aí. Então, o presbítero Ricardo está aí. As crianças podem vir à frente, que vão participar do culto. Em seguida, os que vão participar do Bíblia neles podem sair diretamente, tá bom? Então, crianças aqui. Todo mundo animado? Pode vir para cá. Isso. Mais ou menos, né? Comeram muito hoje? Tinha churrasco? Tinha? Não? Tá bom. Quem é que vai fazer a oração hoje? Vou escolher? Ixi, estou com medo, ninguém falou nada. Tá bom, vai. Vou pedir para o aspirante Daniel fazer a oração. Vem cá, Daniel, ora por eles, por favor, querido. Peça a bênção do Senhor para a vida deles. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esses pequeninos que aqui estão. Nós queremos te pedir para que agora o Senhor abençoe o seu servo Ricardo, para que ele possa trazer a palavra para eles, na linguagem deles, e que o Senhor abra o entendimento deles, para que eles possam entender a tua palavra. Se agora também com o nosso pregador, para que ele fale conosco, para que o Senhor fale conosco através dele. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quem é que vai estar com os adolescentes no Bíblia neles? Ah, está lá também. Então, crianças primeiro. Pode ir, pode ir. Deus abençoe vocês, viu? Pode descer. Cuidado com os fios para não tropeçar, é só por isso. Não quero que vocês se machuquem. Deus abençoe vocês, presbítero Ricardo também. E os adolescentes que vão lá no Bíblia neles podem ir também. Pode sair. Enquanto eles saem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Continuamos a falar sobre igreja missional nesse mês, a igreja que entende o papel que Deus lhe concedeu, onde cada membro é um missionário, onde Deus o coloque, onde a igreja é relevante no lugar onde também Deus a colocou. Você vai abrir no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Eu peço para que você faça um exercício aí de memória, um exercício mental, comparando. Você pode até fazer isso enquanto a gente estiver desenvolvendo a mensagem com o capítulo 1. Volta lá no capítulo 1, volta no 3, depois volta no 1, volta no 3 de novo, e vai enriquecer mais a mensagem dessa noite se você fizer essa comparação, fizer esse exercício aí acompanhando o que temos da palavra de Deus, ou o que Ele tem para nós em sua palavra nessa noite. Jonas capítulo 3, a palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor.
Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, feche seus olhos, curve sua cabeça. Falemos com o nosso Deus. Santo Deus, louvamos o seu nome, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, em sua graça e misericórdia, em Cristo Jesus, é um Deus disposto a nos ouvir, um Deus salvador, um Deus gracioso, um Deus que não está com a mão encolhida para que não possa salvar, um Deus que renova as nossas forças quando estamos fatigados, um Deus de promessas e que prometeu não somente, ó Deus, o perdão dos pecados, mas a salvação em Cristo Jesus para toda a eternidade. Clamamos essa noite ao Senhor. Venha, nos visita com tua graça, com a tua misericórdia. Transforma-nos, quebranta-nos e nos faz parecidos com o seu amado Filho Jesus Cristo. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme chamado Invencível. O filme Invencível narra a história de um homem chamado Luiz Zamperini. Luiz Zamperini foi um atleta dos Estados Unidos que participou de uma Olimpíada em sua modalidade, chegou em 8º lugar e era uma grande promessa de medalhas para aquele país nas Olimpíadas que viriam nos anos posteriores. Mas entre o 8º lugar no qual ele foi classificado e as próximas Olimpíadas, surgiu a Segunda Guerra Mundial. Zamperini, filho de italianos, como você pode perceber pelo sobrenome, foi convocado para a guerra. E ele foi convocado para guerrear num avião ou para servir num avião da Força Aérea dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, o que demandava um confronto direto com um grande inimigo, o Japão. Numa das batalhas, o avião em que Zamperini estava foi alvejado e caiu no mar. Ele, juntamente com 2 companheiros, foram obrigados a ficar numa balsa e ficaram perambulando no mar, muitas vezes bravio, terrível, muitas vezes também sequer sem comida, durante mais de 40 dias. Num desses dias, uma tempestade terrível parecia que ia acabar completamente com a sua vida e dos seus amigos. E Zamperini orou e disse: Senhor, se poupares a minha vida, eu te servirei para todo o sempre. Dias depois, eles foram encontrados e socorridos, mas não por americanos e não por um povo amigo, mas pelos próprios japoneses. E seu salvamento se transformou num verdadeiro inferno. Levado para um campo de concentração, um general de alta patente olhou para ele e começou a persegui-lo de maneira especial. Ele sofreu as maiores e terríveis atrocidades que narra em sua biografia. E o ódio foi tomando conta do coração de Zamperini de tal forma que a única coisa que ele podia pensar ao olhar para aquele japonês era em vingança. Tempos depois, os Estados Unidos venceu a guerra, Zamperini conseguiu, junto com alguns prisioneiros, voltar para o seu país. Mas voltando para o seu país, ele se esqueceu da promessa feita naquele dia, ali no meio do oceano, no meio daquelas ondas, daquela terrível tempestade.
E a única coisa que nutria o seu coração era o ódio, o desejo de vingança. Quando ele pensava nos japoneses, principalmente naquele comandante que o fez tanto sofrer, a palavra que vinha à sua mente era vingança, vingança, vingança. Sem poder esquecer aquele terrível sentimento, Zamperini acabou se enfiando na bebida e viciado em bebida, se afundava cada vez mais nela. E ele conta que seu casamento estava prestes a ser destruído. Sua esposa, uma mulher crente, o convidava para ir para a igreja e o convidava para ouvir pregadores, até que um dia ela se dirigiu ao seu marido e disse: querido, há uma cruzada de Billy Graham aqui na nossa cidade, muitas pessoas estão indo para ouvi-lo, vamos ouvi-lo também. Ele disse que resistiu por alguns dias, até que um dia ele disse: bem, não vai fazer muita diferença, eu irei lá. Ele foi, no primeiro dia ele saiu da mesma maneira que entrou, mas ele resolveu em um segundo dia, e na pregação de Billy Graham, o impacto da misericórdia de Deus tocou o seu coração, e dali ele saiu um homem totalmente transformado. Escreveu cartas para aqueles japoneses que outrora tinham feito com que ele sofresse tanto, dizendo: eu perdoo vocês, e a única coisa que hoje nutre a minha alma não é mais vingança, mas é o amor. Ele teve a oportunidade de escrever para aquele comandante que nunca lhe respondeu, mas abraçou todos os outros seus algozes quando foi ao Japão e disse a eles: eu não os odeio mais, eu os amo do profundo do meu coração. Uma grande transformação, fruto da misericórdia e da graça de Deus, tocou no coração daquele homem. Se você quiser saber mais da história, leia o livro, ou se não assistiu, assista o filme, vale muito a pena. Invencível é o nome do filme, que fala sobre a história desse homem e da misericórdia de Deus. O Deus misericordioso age da mesma maneira e tem agido conosco nos dias de hoje. E esse texto fala justamente sobre a realidade desse Deus misericordioso que continua em ação em meio ao seu povo, em meio ao mundo perdido e pecador nos nossos dias atuais. O Deus que perdoa o pecado, o Deus que busca o pecador e o transforma em sua infinita misericórdia. A partir do relato de Jonas, eu quero compartilhar com vocês 3 lições sobre esse Deus misericordioso e sobre a sua maneira de agir para trazer o pecador para perto dele. Acompanhe comigo. A primeira lição é que esse Deus misericordioso, perdoe-me, usa quem Ele quer. Você pode ver isso nos versículos 1 a 3, olhando ou tendo foco no próprio profeta Jonas. Como eu disse nessa lição, você pode, se quiser, pode aí folhear a sua Bíblia, conforme eu vou falando, vai para o capítulo 1, volta para o 3, do 3 vai para o 1, não há nenhum problema. Mas lá no capítulo 1, Deus havia comissionado Jonas. Ele disse: vai a Nínive, seu pecado subiu até mim, Jonas, prega contra ela, eles precisam se converter a mim, eles são sanguinários, eles matam aqueles que conquistam, eles torturam as pessoas, eles têm prazer nisso. Vá, prega. E você se lembra o que aconteceu no capítulo 1. Jonas foi para um lado completamente diferente, tomou uma decisão que achava melhor. Ele achava que sabia qual era o melhor caminho, qual era a melhor maneira de fazer as coisas e o que era melhor para Deus fazer também. Ele vai para Tarsis, ao menos tenta ir para lá, mas acaba no ventre de um grande peixe que aí no final do capítulo 2 o vomita da sua boca. E assim como no início do capítulo 1, o início do capítulo 3, Deus novamente se dirige a Jonas com sua palavra, o chama, o comissiona novamente. O Deus gracioso é um Deus de segundas chances. Ele dá novas oportunidades para que ouçamos, façamos a sua vontade. Deus não é como nós somos. Nós normalmente somos assim: pisou na bola uma vez, eu não confio mais.
Basta a pessoa não cumprir o que falou uma vez, basta a pessoa fazer diferente do que eu esperava uma vez, e a minha confiança parece que é completamente derretida, destruída, mas Deus não é assim. Deus é cheio de bondade, compassivo, nos chama, dá uma segunda oportunidade. Você não olha no texto, Deus falando assim para Jonas: Jonas, ó o que aconteceu lá, hein? Jonas, não estou confiando muito em você, mas tudo bem, é só você que tem aqui mesmo, então vai você mesmo. Não, tudo começa do zero. Deus olha para nós, mesmo que tenhamos pecado profundamente e em nosso arrependimento voltemos a Ele, Ele diz: começa tudo de novo, volta a estaca zero. Assim como no capítulo 1, ali no versículo 2, ele diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. No versículo 2 do capítulo 3, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Não há nenhuma mudança. Não há praticamente nenhuma alteração. O clamor e o comissionamento de Deus, o Deus misericordioso e que dá segunda chance, é o mesmo. Como é bom saber como Deus olha e como Deus nos chama para fazer o serviço dele. Deus, portanto, é um Deus que usa quem quer para que a sua vontade seja feita. Eu diria mais, ele usa até mesmo pessoas como eu e você. Queridos, eu não merecia estar nesse púlpito nessa noite. Você não merecia estar sentado no lugar em que você está. Nós não merecíamos em nenhuma ocasião ser ouvidos por Deus ou falar com Deus. Mas Deus, em sua graça, usa pessoas como eu e você, pessoas que são egoístas, arrogantes, medrosas, frias, iracundas, acomodadas. Se você olhar para as páginas da Escritura e olhar para a vida de cada pessoa que Deus usou, vai notar que essa é a realidade. Na história da Escritura, Deus levanta pessoas para que façam o seu querer, e pessoas dos mais diversos tipos, mas todas elas têm algo em comum: são pecadoras. Eu acho que eu posso dizer que Deus nos usa apesar do que somos. Eu não consigo explicar a sua graça. Ela é imensa, ela é inexplicável. E assim como no primeiro capítulo, Deus fala também a mesma coisa. A voz de Deus não muda, a sua vontade é sempre a mesma. Veja, as igrejas hoje estão buscando tanta inovação para tentar encher as suas fileiras, os seus bancos, para aumentar o seu rol de membros. Mas Deus não precisa, não quer inovações para ser ouvido, e nem tampouco nós precisamos de novidades para obedecê-lo. A sua vontade é conhecida. O nosso coração rebelde muitas vezes é que insiste em não fazer o que ele manda. Basta fazer o que Deus manda, pronto. Enfim, Deus já deu uma ordem para o seu povo, para a igreja que é missional: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. É essa a ordem de Deus, é assim o caminho. Deus não tem plano B, Deus não pode errar, Deus não pode se enganar, Deus não vai mudar nada por mim e por sua causa, não. Eu e você somos chamados para propagar as boas novas por onde quer que andemos, e Deus não vai mudar essa realidade. No versículo 3, nós temos mais uma semelhança com o versículo 3 do capítulo 1. Lá no capítulo 1, Jonas se levanta para fugir da missão de Deus. No capítulo 3, ele se levanta de novo, mas agora para disposto fazer, até certo ponto, fazer o que Deus ordenou. No capítulo 1, ele se levanta para fugir, agora ele se levanta para obedecer. Por quê? Porque Jonas foi disciplinado, gente. Tem gente que não gosta de sequer ouvir a palavra disciplina na igreja. Como assim foi disciplinado? Jonas era rebelde, não queria fazer a vontade de Deus. Deus aponta para ele no barco, ele é jogado no mar.
vem um grande peixe e engole. Ele mesmo na sua oração diz: Senhor, estou no meio da escuridão, as águas estão vindo sobre mim, as águas se enrolam na minha cabeça, tem misericórdia de mim. Deus disciplina aquele homem, e a disciplina para o seu bem. Quando ele se levanta daquela disciplina, a obediência toma conta do seu coração. Ele aprendeu a lição, e agora não vai mais desafiar a Deus, nem a sua vontade. Agora ele se dispõe, se coloca não no centro da vontade dele, que é ir para Tarsis, mas no centro da vontade de Deus, e ir para Nínive e simplesmente fazer o que Deus ordenou. Mas não era uma tarefa fácil. Nem sempre fazer a vontade de Deus é fácil. Eu não estou dizendo isso. Nem sempre fazer a vontade de Deus é simples. Muitas vezes, aos nossos olhos, é melhor fazer aquilo que nos agrada mais. A gente vai dizer: Senhor, acho que os seus planos não são os melhores. Eu sei quais são os melhores planos para mim. E veja só, acompanhe comigo, veja como não era uma tarefa fácil. Pelo contrário, era desafiadora, imensa. Primeiro porque Nínive, mesmo para os padrões dos nossos dias, era uma cidade muito grande. O texto diz que se levava quantos dias para percorrê-la? 3 dias a pé. 3 dias a pé para percorrer uma cidade. Uma cidade muito importante diante de Deus. Uma cidade muito grande. Para realizar sozinho essa obra, se formos olhar para o dia de hoje, ele precisava de uma equipe pastoral, uma equipe missionária. Vai você para o norte, eu fico aqui no sul, outro vai para o oeste, ou para o leste, um fica no centro. Ele vai sozinho. Segundo, o grande problema, maior do que o tamanho da cidade, era o próprio Jonas. Porque ele tinha que lutar ainda contra um sentimento, se você depois olhar lá o capítulo 4, um sentimento de aversão pelos ninivitas, que ele considerava pecadores e que não mereciam a graça e a salvação de Deus. Mas ele foi pregar. Apesar de pregar, o grande desejo de Jonas, se você olhar o capítulo 4, era sentar ali e esperar o fogo do céu descer e acabar com todo mundo. Ele tinha que lutar contra o seu próprio coração, sua própria vontade. Uma outra dificuldade era a maneira como ele ia se apresentar. Irmãos, olha o contexto. Não deve ser fácil você ir pregar por gente que você não conhece, numa cidade grande, vomitado, cheirando mal. Ele tinha sido vomitado pelo peixe. Imagina ele chegando perto de alguém: arrepender, você está com cheirinho estranho, hein, Jonas? Você não teve tempo de tomar um banho, não? A aparência dele não era das melhores, mas ele tinha que ir da maneira como Deus mandou. E apesar das questões, das diferenças, nós hoje, na nossa missão como povo de Deus, não somos muito diferentes de Jonas. Não tanto pela aparência externa, mas por aquilo que nós levamos e falamos pelas pessoas. Jesus foi rejeitado, ele disse que aconteceria a mesma coisa com o seu povo, quando fosse pregar a sua palavra. Queridos, nós levamos uma palavra de evangelho que chama e clama o pecador ao arrependimento, que clama o pecador a uma novidade de vida. Nós somos chamados como vasos frágeis nas mãos do Redentor a falar uma palavra para um mundo pós-moderno que não considere em absoluto o pecado. Mas ainda assim, assim como fez com Jonas, ele nos usa. Porque é ele que toca nos corações. E usa pessoas limitadas como nós para que haja conversão e avivamento, e a glória no final não seja nossa, mas seja dele. É óbvio que nós não podemos desprezar os meios, temos que ser um povo de oração, como vimos hoje de manhã, nós temos que nos preparar para anunciar a palavra de Deus, temos que tentar dar respostas aos questionamentos que são feitos, mas ainda assim somos incompetentes e inúteis e precisamos, portanto, do poder de Deus para avivar sua obra no seu povo e para converter aqueles que não conhecem. Nesse texto, isso ocorreu por meio de um homem relutante, que resolveu ir pregar mesmo a contragosto, para que no final a vontade de Deus prevalecesse.
No capítulo 1, Jonas está parado lá dormindo, você lembra disso? Lá no fundo do navio. Agora não, ele está em movimento. A palavra de Deus diz que para que haja conversões é necessário haver pregação. Se não houver quem pregue, como se converterão? Como crerão se não for ninguém enviado? Quão suaves são os pés daqueles que anunciam boas novas. Nós devemos ser esses pés usados por Deus. Nós devemos ser a voz de arautos de Deus, mesmo em nossa imperfeição, limitação, conhecimento da Escritura, para pregar o Evangelho de Deus. Deus usa em sua misericórdia quem Ele quer. Segunda lição, o Deus misericordioso usa a mensagem que quer. Então, em primeiro lugar, ele usa quem ele quer. Em segundo lugar, ele usa a mensagem que ele quer. Quando os cristãos falam de salvação, podemos ver imediatamente que algo está errado. Muitos cristãos que falam hoje sobre salvação, permita-me corrigir a frase. Muitas pessoas falam de salvação sem saber o que estão falando. Quando eu falo de salvação, ou quando alguém clama, salve-me, socorre-me, é que ela está numa situação de desastre, de dificuldade, de miséria absoluta. Quem não tem nenhum problema e fala, preciso ser salvo, você vai dizer para essa pessoa, você está maluco, salvo do quê? Mas quando ela está lá no fundo do poço, quando as ondas estão vindo sobre ela, quando o chão parece que ruiu, ela está afundando. Quando ela está prestes, quem sabe, a perder a sua vida, ela não tem mais nenhuma esperança, ela diz, socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim, me salve. E salvação é o clamor que o aflito e mostra a condição humana universal. E essa condição humana universal não é outra, espiritualmente falando, que pecado. Deus pode usar várias formas para chamar pessoas, mas a forma que Ele escolheu é a sua mensagem, a mensagem da sua palavra. E essa mensagem diz algumas coisas importantes que talvez você já conheça, você deve recobrar, relembrar, mas se você ainda não é de Deus, precisa sabê-la. É que o homem está em pecado, por isso merece a justa ira de Deus. Deve entender o seu dever de arrependimento dos seus delitos, da sua desobediência, até mesmo da sua rebeldia contra o seu Senhor e Criador, que deve crer em Cristo como o Salvador da ira de Deus e da morte eterna e andar em novidade de vida. Sem arrependimento não há mínima possibilidade de salvação. Essa é a mensagem para que haja salvação. Dizer que, não, eu creio em Cristo, eu conheço a Ele, e continuar e andar segundo o seu coração idólatra, é enganar a si mesmo, é mentir a si mesmo, e não é rumar para o céu, não. É rumar para a perdição eterna. Ninguém que não se arrependeu dos seus delitos e pecados, e creu ou crê em Cristo como seu Salvador, ninguém que foi por esse caminho pode querer ir para o céu. E a mensagem do arrependimento tem que atingir todos os aspectos da vida humana. O seu intelecto, ele tem que aceitar em sua mente o que é pecado, entender sua rebeldia contra Deus. Ele tem que ser tocado em suas emoções e ter uma profunda tristeza e terror pelo pecado diante da santidade de Deus, submetendo-se ao Senhor de todo o seu coração. Ele também tem que ser atingindo sua vontade, ele não pode ficar estático. Depois de entender, depois de ter as suas emoções mudadas, ele tem que agir, a sua vontade tem que demonstrar um verdadeiro arrependimento por meio de uma mudança radical em sua vida. No texto lido, no capítulo 3, nós não sabemos como é que essa mensagem, numa cidade de 3 dias de caminhada, foi se espalhando. Alguns dizem que Jonas, milagrosamente, em um dia fez aquilo que demorava 3. É uma possibilidade. Outros dizem que um dia ele pregou para um certo grupo de pessoas e essa notícia foi se espalhando até chegar ao rei.
Pode ser que tenha isso acontecido. Mas o que importa é que Deus, em sua providência, fez com que o Evangelho fosse pregado e pessoas fossem tocadas e se arrependessem. Um homem com suas limitações, porque Deus usa quem quer, levou essa mensagem e muitas pessoas creram em Deus. Deus, da mesma maneira, chama todo o seu povo na tarefa da proclamação. Você pode dizer nessa noite: eu não, pastor, eu conheço pouco de Bíblia. Eu não, pastor, estou há pouco tempo na igreja. Não, pastor, você não sabe como eu sou em casa, preciso mudar muito ainda. Eu não, pastor, eu sou uma pessoa tímida. Não, pastor, eu falo demais. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, clame ao Senhor e diz: Senhor, apesar de mim, com todo o seu poder e graça, use-me. Use-me para esse mundo mal conhecer ao Senhor, para que esse mundo possa se render aos seus pés e abraçar a salvação que só existe em Cristo Jesus. Não existe, queridos, hoje em dia a gente está ouvindo essas coisas, mensagem na igreja, eu ordeno, eu declaro, eu profetizo, eu mando. A mensagem do Senhor, nem nenhuma dessas. A mensagem do Senhor, por meio dos nossos lábios, é: arrependam-se de seus pecados, porque o Senhor pertence à salvação. Se nós queremos, de fato queremos que os perdidos conheçam a Cristo, abracem a fé, estejam na igreja, a noiva do Senhor, devemos nos colocar nas suas mãos e usar a mensagem que Ele ensinou, uma única mensagem, o velho e bom Evangelho, que todos devem se arrepender e crer em Cristo para a remissão de pecados. Deus usa quem Ele quer, Deus usa a mensagem que quer. Em terceiro e último lugar, o Deus misericordioso traz os resultados que quer. Então, eu vou repetir: Deus usa quem quer, a mensagem que quer e, finalmente, traz os resultados que Ele quer. Em Nínive, algo maravilhoso aconteceu. O Senhor olhou ali o texto e percebeu. O povo ouviu, o povo começou a se arrepender. Eles creram em Deus. Vários sinais começaram a demonstrar isso. Eles começaram a proclamar um jejum. Eles se sentaram nas cinzas. Eles se vestiram de saco. Do menor até o maior, até chegar nos nobres, o rei, todo mundo. O rei assírio, então, foi impactado de alguma maneira pela proclamação de Jonas. E a humilhação dele demonstra esse arrependimento. Ele que estava no trono, quem sabe soberbo, sai, se levanta do trono e se senta nas cinzas. Ele tira os seus trajes nobres e se cobre de pano de saco. Ele que é rei, de alguma maneira reconhece que não é nada diante do único e verdadeiro soberano rei do universo. Esse rei então percebe que não existe porta especial no céu para rei. Ele não ia chegar ali no céu: opa, essa porta aqui é minha, e as outras portas, aquela é do povo. Não. Queridos, não há porta especial no céu para passagem, para político, para PhD, para professor universitário, para presidente, para dono de negócio, para mulher, para homem. Porque a Bíblia diz que todos se extraviaram e a uma se fizeram culpáveis diante de Deus. Portanto, todos precisam crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados e passar pela única porta que Jesus afirma que é estreita e conduz à salvação. Mas o rei entendeu isso. Porque o verdadeiro arrependimento, queridos, exige mudança de vida. Todos se cobriram de pano de saco, se humilharam. Todos se converteram do seu mau caminho e da violência que sujavam as suas mãos de sangue. O verdadeiro arrependimento conta com aquilo que há de mais precioso e poderoso
Não com o fato de Deus poder olhar para um suposto coração quebrantado e então tomar a iniciativa de converter alguém, mas no fato de Deus, a partir de si mesmo, em si mesmo, ser misericordioso e de grande clemência. O rei disse: quem sabe? É com Deus que estamos lidando. Há esperança. Talvez ele se volte e mude de ideia. Talvez o furor da sua ira não venha sobre nós. Talvez não pereçamos, clamemos, nos humilhemos, busquemos a sua face. Porque o nosso Deus é um Deus atento. E o versículo 10 fala disso. Viu Deus. Deus não dorme. Deus não pestaneja. Deus não acompanha o time de futebol, Deus não está vendo o que está acontecendo no filme, Deus não está olhando lá para o Waze para saber do trânsito, Deus está vendo todas as coisas, atento a cada um daqueles que clamam pelo seu nome. Então Deus viu que eles se converteram do seu mau caminho, e o texto diz que ele se arrependeu. É óbvio, irmãos, que a Bíblia diz que Deus não é como homem para se arrepender e voltar atrás. As nossas palavras humanas são limitadas para descrever aquilo que Deus, em seus atributos infinitos, é. E a palavra mais próxima que o autor de Jonas teve para descrever o que aconteceu com Deus, para falar sobre o seu profundo sentimento de pena, de misericórdia com aquele povo, foi arrependimento. Mas Deus não se arrepende. Deus teve profunda pena, misericórdia, olhou com toda a sua atenção e amor e não mandou sua ira sobre aquele povo. Não sabemos quanto aquilo durou. À medida que vamos vendo a história dos assírios, mesmo narrada na Escritura Sagrada, percebemos que aquela transformação e aquele avivamento durou um certo tempo, porque depois outros reis que se levantaram continuaram com a sua jornada de terrível maldade sobre o povo e sobre os conquistados. Mas naquele momento, Deus trouxe o resultado que desejava. Nós devemos almejar para a nossa sociedade a mesma coisa, para a nossa nação a mesma coisa, para a igreja a mesma coisa. Quebrantamento, arrependimento e desejo de estar no centro da vontade de Deus. Quem está de fato arrependido chega-se diante do Senhor, dizendo: Senhor, será que existe esperança para mim? Será que o Senhor pode ter compaixão de mim, pecador? Eu sei que é justo que me envie ao inferno, Senhor, sem cobrar qualquer direito de Ti. Mas volta os seus olhos para mim, pecador, olhando por meio de Cristo, em infinita misericórdia. A pessoa quebrantada e arrependida se vê digna do inferno, contada entre os pecadores, e diz como o rei da Síria: quem sabe Deus terá piedade de mim. Mas pode dizer mais: em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sei, Deus tem piedade de mim. Eu queria também chamá-lo a atenção diante dessa realidade para algumas coisas que são urgentes. Quem sabe você é uma pessoa que tem vindo muito tempo na igreja, quem sabe você de vez em quando vem à igreja, quem sabe você é um simpatizante do Evangelho de Cristo, quem sabe você nem simpatizante é, mas vem porque obrigam você a vir. Eu não sei a sua história, Deus sabe. Mas por favor, Jesus falou que os ninivitas se levantariam contra aquela geração, porque eles creram e se arrependeram. Por que Jesus falou isso? Por favor, olha o contraste desse texto. Os ninivitas se arrependeram e o pregador era um pregador relutante que não queria, não estava com boa vontade, mas você toda semana vai à igreja e um pregador que está ardentemente ansioso para ver você convertido, prega a palavra, mas você não ouve. Os ninivitas se arrependeram, gente, com um sermão, não tinham nem 3 divisões, tinha uma frase apenas.
E você vem domingo após domingo, ouve um sermão onde a palavra é pregada. E Jonas falou, arrependam-se, porque Deus vai destruir vocês. Mas no púlpito ouvimos hoje sobre o Deus gracioso em Cristo, e ainda assim o seu coração continua duro. Uma frase converteu aquele povo todo. Uma mensagem com várias frases não tem tocado o coração de tantas pessoas, e quem sabe essa também não é a sua própria história. É por isso que no dia do juízo, aquela geração de ninivitas vai aparecer ao lado do Senhor Jesus e vai servir de testemunha, de acusação contra todos que, ouvindo hoje a palavra de Cristo, endurece o seu coração e não ouvem a voz do Senhor. Vai dizer para você, você foi todo domingo à igreja, você ouviu o sermão, você ouviu sobre a graça de Deus, nós ouvimos, arrependam-se, porque vocês serão destruídos e nós tememos, nos convertemos, e você não foi capaz de ouvir a mensagem e entregar sua vida a Deus. Quando confiamos em Jesus, nós nos colocamos tudo em sua vida, em suas mãos. E arrependidos também dizemos, eu renuncio não somente ao meu pecado, Senhor. Eu me arrependo da minha rebeldia, mas agora quero te seguir e sei que somente o Senhor me salvou dos meus pecados. E quero seguir agora o teu padrão, não mais o meu padrão, a tua vontade e não mais a minha vontade. Eu sei agora que o Senhor me transportou da escuridão do meu pecado para a luz da sua maravilhosa graça. Eu termino lendo aquilo que está em Isaías 55, de 1 a 13, numa versão diferente. Talvez você queira acompanhar na sua própria versão, não há nenhum problema. E eu creio que esse texto não teria uma melhor aplicação possível do que essa própria palavra do nosso Deus registrada por meio de Isaías. Preste atenção. Ah, todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, bem como vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode dar satisfação? Ouvi-me com atenção e comei o que é bom. Deleite-se a vossa alma com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança sempre eterna, a saber, as santas e firmes coisas prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, por príncipe e comandante aos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu, correrá a ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe iníquo o seu caminho, injusto os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, porque se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque muito perdoará. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Assim como do céu desce a chuva e a neve para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Pois saireis em alegria e em paz sereis conduzidos. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro nascerá o cipreste, em lugar da ortiga nascerá a murta. O que será para o Senhor, Senhor por nome, por sinal, sempre eterno, que não se apagará. Vamos, queridos, orar ao nosso Deus,
meditando na mensagem dessa noite. Após a oração, receberemos a bênção. Em resposta, cantaremos a primeira estrofe e o refrão do hino 368. Vamos ficar de pé? Obrigado por sua palavra, Senhor, e por saber que o Senhor é misericordioso, usando pessoas que o Senhor bem entende, ainda que em suas limitações e pecados, usando a mensagem que o Senhor estipulou de salvação, que clama ao arrependimento em Cristo, pela fé em Cristo, andar em novidade de vida, e por saber que os resultados não são nossos, mas são do Senhor. Que a tua igreja, a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, seja uma igreja que se coloque em suas santas mãos. Que cada um mesmo em suas limitações clame o seu favor. Clame por avivamento. Clame por mudança, novidade de vida. E clame para ser agência do Evangelho onde quer que esteja, para trazer muitos corações debruçados, rendidos ao Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, despede-nos em tua paz, abençoa o teu povo, visitando aqueles que passam por lutas e tristezas, abrindo portas àqueles que estão desempregados, trazendo alento e, se for da tua vontade, cura os que estão enfermos, abençoando as famílias em suas necessidades, os nossos filhos, esposas, maridos, abençoando o nosso trabalho, a nossa semana. Oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, ide-vos em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e soberano Pai, que a comunhão e as ternas consolações do seu Santo Espírito sejam sobre cada um de vós, que sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém. Pode sentar, queridos. Nós temos visitantes pela primeira vez conosco. Pode levantar sua mão, se tiver. Temos ali, mais ali algumas pessoas. Olha, uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tem alguém dos acolhedores aqui conosco? Ah, vocês já estão aí do lado, tá bom? Então, vocês vão receber uma lembrança nossa e uma recepção também especial, não é isso? Ok. Então, uma alegria. Possam voltar outras vezes e estarem aqui conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida. Desse lado tem alguém que eu não tenha percebido? Acho que não. Mesmo? Há algum aviso importante, urgente? Acho que não, né? Todos foram passados, então no grupo também você fica sabendo quais são os avisos. O meu desejo é de uma boa semana para todos. Aguardem, após alguns instantes de meditação, a saída do pastor para os cumprimentos lá embaixo. Deus abençoe você.